Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. São Pedro e São Paulo apóstolos. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. São Pedro, príncipe dos apóstolos. Tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus, e deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Um homem simples e impulsivo. Falou, muitas vezes, em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre sua pregação. Foi o primeiro a responder ao Mestre: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna, nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 67 e 68, diante da pergunta que Cristo fez aos discípulos: também vocês querem ir embora? Primeiro Papa da Igreja. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. E eu te digo, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra, será ligado também nos céus. São Pedro é o pastor do rebanho santo, é na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Martírio. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas, e provavelmente, foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho. São Paulo. Saulo era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. De perseguidor cristão à conversão. Converteu-se à fé cristã, enquanto perseguia os cristãos, no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Apóstolo das gentes. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 3 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A minha oração. Senhor, hoje eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Festa de São Pedro e São Paulo. A festa de São Pedro e São Paulo, também chamada de Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, é uma festa cristã em honra ao martírio em Roma dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que é observada em 29 de junho ou no domingo seguinte. A celebração tem origem muito antiga, sendo a data escolhida sendo o aniversário da morte ou do translado das relíquias dos santos. A sua liturgia convida-nos a refletir sobre estas 2 figuras e a considerar o seu exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do projeto libertador de Deus. Na Igreja Católica. No calendário romano geral, ela é celebrada como solenidade. No calendário romano geral de 1962, é uma festa de primeira classe. É neste dia do ano litúrgico que os recém-apontados bispos metropolitas e arcebispos recebem o símbolo primário de seu cargo, o pálio, diretamente do Papa.
na Igreja Ortodoxa e nas igrejas católicas de rito oriental. Para os ortodoxos e para os católicos orientais, esta festa marca o fim do jejum dos apóstolos, que começou na segunda seguinte ao domingo de Todos os Santos, que é o primeiro domingo depois do Pentecostes, ou seja, a segunda-feira após o Pentecostes. É considerado um dia de comparecimento recomendado e no qual o fiel deve prestar uma vigília completa, costume oriental que agrega as vésperas, as meridianas e as laudes, ou, ao menos, as vésperas no dia anterior, e a divina liturgia na manhã da festa. Não há, porém, dias de obrigação na Igreja Ortodoxa. Para os que seguem o tradicional calendário juliano, a data de 29 de junho cai no dia 12 de julho do calendário gregoriano. Na tradição ortodoxa russa, é geralmente aceito que o milagre do alce de Macário de Huns ocorreu durante o jejum dos apóstolos e a festa dos santos Pedro e Paulo que se segue a ele. Importância ecumênica. Em décadas recentes, esta festa, assim como a de Santo André, tem sido importante para o moderno movimento ecumênico como uma ocasião na qual o Papa e o Patriarca de Constantinopla têm comparecido a eventos especialmente preparados para aproximar as duas igrejas em direção à comunhão completa. Este era especialmente o caso durante o pontificado do Papa João Paulo II, como ele mesmo declarou em sua encíclica Ut Nunc Sint. Inscreva-se no canal. Deixe seu like de gostei no vídeo.